Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista e estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. E a todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Meus amigos, vamos analisar muito sobre a reunião de ontem do Egrégio Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube e nós temos um convidado muito especial hoje. Trata-se do próprio presidente do Conselho, Dr. Marcelo Perillo Teixeira. Boa tarde, presidente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Edson, Guido, Alessandro, ouvintes aí, os telespectadores do Baixada Esporte, é um prazer. Já já o presidente fala da reunião de ontem. Guido Bortolomazzi, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu vou te falar uma reunião produtiva onde tivemos a participação de 194 conselheiros, uma votação expressiva, todo mundo participando. Eu acho que a modernidade chegou no Santos e o Santos daqui para frente vai começar a caminhar no sentido de cada vez mais aprimorar esse trabalho online, onde a participação dos conselheiros é maciça. Quer dizer, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na vida do Santos. Daqui a pouco nós vamos falar os efeitos dessa reunião de ontem e o que pode acontecer daqui para frente. Está conosco também o companheiro e comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi, que já traz o seu boa tarde aqui. Meus amigos, antes de a gente falar da reunião de ontem, o Santos, como todos os times de São Paulo, os grandes, também os do interior, estão aos poucos da Série A1, se reapresentando, já fazendo um trabalho físico. O Santos também. E o preparador físico do Santos ficou realmente satisfeito com o que viu. Vamos acompanhar. Devo confessar que esta é uma situação completamente nova em 20 anos de experiência profissional. Esta pandemia coloca-nos desafios a vários níveis e também ao nível do treino. Nós temos de ser capazes de lidar com ela portanto, com novas respostas e diferentes daquilo que normalmente estávamos habituados no passado. Em função dos testes e das avaliações que foram hoje concluídas, posso dizer-vos que os nossos atletas voltaram num nível físico melhor do que aquele que foi no início. Posso dizer-vos que temos todos os atletas disponíveis num nível que eu considero bastante interessante. Estão preparados agora para a nova etapa, que é aquela que nós esperamos que se vai iniciar no dia 1 de julho. Seguramente irá já incluir a bola, que é sempre mais interessante, porque é de futebol que nós estamos aqui a tratar. Com a camisa do Santos. Muito bem, está aí o preparador físico do Santos Futebol Clube falando, caso atípico dessa pandemia toda, mas está satisfeito com o que está vendo na reapresentação desses jogadores. E o Lucas Veríssimo também. Aliás, ele vem treinando, falou que está bem, e muita gente falando que ele pode ir embora, hein? Pode ser negociado com o exterior. Já a gente vai saber detalhes, né? Com informações, se são especulações meramente ou se existe algum fundo de verdade. Mas o Lucas Veríssimo também, na reapresentação, falou aqui para o Baixada Esporte. Vamos lá. É muito bom estar de volta, é muito bom estar podendo fazer aquilo que a gente ama fazer. É claro que com restrições, é claro que com um certo cuidado. Acredito que todo mundo está se adaptando, né? Ainda a esse novo normal. Mas a equipe vem trabalhando bem, estamos trabalhando bem. É claro que a gente está ansioso para também trabalhar com bola. Estamos próximos disso acontecer. Você renovou seu vínculo com o Santos, né? Estendeu seu vínculo, deu mais um passo aqui para construir sua trajetória dentro do clube. Como é que é retornar já com essa boa notícia e o que você espera desse ano e desse próximo ciclo de contrato? Como sempre falo, é o clube que me formou, o clube que me lançou no cenário do futebol. Sou muito grato ao Santos. Tem uma história aqui dentro, estou construindo uma história aqui dentro, na verdade, que eu almejo e quero alcançar muito mais coisas aqui dentro. Por exemplo, muitos títulos. É muito bom para mim, é muito gratificante ter o seu trabalho valorizado. Você ter o seu clube do coração também te valorizando é muito bom. Espero dar continuidade ao meu trabalho aqui dentro, espero continuar correspondendo, como sempre correspondi aqui dentro do Santos. Bom, tá aí o Lucas Veríssimo, né? Grande jogador, prata da casa, né, presidente? E é um jogador de futuro, pode ser negociado, mas estão falando em torno de 7 milhões. Você acha pouco 7 milhões, presidente? É um jogador jovem, né, de muito potencial, líder, me parece ser de bom caráter, né? Um jogador que agrega no grupo e de qualidade. Ele é um dos destaques, acho que, do time.
Agora você avaliar números por causa do momento da pandemia, né, Edson, é muito complicado, mas é um jogador de potencial, estilo europeu, eu acho que é um jogador alto, um jogador forte, é um jogador que deve ser valorizado caso o Santos precise de uma negociação, tem que fazer uma negociação, mas eu acho que cabe uma valorização, pelo menos no que está sendo, o valor que está sendo anunciado, acho que pode ser melhor explorado. Mesmo porque é um jogador que vai para a seleção brasileira pelo que ele vem jogando. Porque essa renovação que está acontecendo, ele tem 23 anos de idade. É um jogador com um potencial fantástico. Cresceu muito no Santos e já todo mundo falando que ele já merecia até uma convocação para a seleção. Uma convocação, a valorização dobra. E você vê como é importante, né, de uma forma rápida, o aproveitamento de uma equipe secundária como a equipe sub-23, né? Porque me parece que esse jogador chegou para atuar, né, na equipe sub-23, depois foi feita uma avaliação melhor e o jogador hoje é um dos destaques da equipe, né? Muito bem. O presidente Marcelo Teixeira vai falar do momento também do futebol atual, né? Muita gente falando, será que vale a pena voltar ao futebol agora? O Campeonato Brasileiro pode voltar em agosto. O presidente fala disso, mas vai fazer um apanhado geral da importante reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Uma pausa rapidinho, a gente volta já também com o Alessandro fazendo parte aqui do programa de hoje. Segura aí. Bom, de volta ao Baixada Esporte, recebendo hoje o presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Marcelo Perillo Teixeira. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Alessandro, que também vai entrar nessa roda com a gente aqui. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson, boa tarde, Guido. E um prazer imenso estar conversando com o presidente Marcelo Perillo Teixeira. Um abração para ele também. Muito bem. Presidente, vamos entrar no assunto importante que foi a reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Qual é o balanço que o senhor faz dessa reunião? O que ficou definido na reunião de ontem? Uma reunião muito produtiva, com um número expressivo de conselheiros que participaram. Como o Guido comentou já no início do programa, 194 participantes. Nós tínhamos ali na tela 201 no total, porque nós tínhamos as funcionárias, as secretárias, a André e a Selma, tínhamos igualmente o pessoal da TI, os funcionários que nos assessoraram na reunião, uma reunião perfeita. Confesso que o primeiro encontro virtual, a primeira reunião oficial, nós tivemos alguma dificuldade, alguns problemas técnicos corrigidos para a reunião de ontem. A reunião de ontem começou pontualmente na segunda convocação, já que a primeira nós não tínhamos ainda o número limite do estatuto. Na segunda nós já tínhamos esse limite estatutário, começamos a reunião pontualmente, a reunião tranquila, porque hoje em dia, é o que vocês comentaram há pouco, é uma realidade a questão virtual, remota, as aulas acontecendo, mesmo presenciais, os professores que tinham uma certa rejeição se adaptaram plenamente, hoje estão plenamente preparados para fazerem atividades remotas, virtuais, e igualmente o Santos precisava evoluir, amadurecer e crescer nessa área. Conseguimos. Essa segunda reunião foi realmente transparente, a votação no processo, na pauta, nós conseguimos a homologação da nova comissão de inquérito de sindicância. Quais são os nomes? Uma comissão muito expressiva. Nós temos o conselheiro Vidal Sion como presidente da comissão, a doutora Marília Bonavides é a relatora, temos o Marcelo Afonso Prado, nós temos o Ricardo de Moraes e o Paulo Silvares. Então, conselheiros muito atuantes, expressivos também, atuantes e experientes na área do Conselho Deliberativo, homologação unânime, até com muitos elogios, comentários a respeito dos membros da comissão. Igualmente, nós partimos para a comissão eleitoral, inovamos também neste novo processo, criando uma equipe própria. Estatutariamente, nós poderíamos indicar apenas 5 membros. Nós indicamos os 5 membros e deixamos com que, de uma forma apartidária, deixei muito claro isso, lógico, cada qual tem a sua tendência no futuro para compor uma futura chapa ou ter a preferência por apoiar um candidato no momento próprio, a partir de dezembro. De hoje até novembro, esta comissão, qualquer um dos membros que estiver ligado a alguma campanha, algum tipo de trabalho paralelo ou com pré-candidatos, ele automaticamente deverá se desligar. Nós queremos uma dedicação total, mas o perfil desses conselheiros também, nós temos o doutor Fernando Acauí na presidência da comissão eleitoral,
Temos o conselheiro Nico, de São Paulo, igualmente queremos uma atuação que possa agregar tanto Santos como possivelmente uma sede na capital em termos de votação. Super O conceituado. doutor Nico é o doutor Nico. Doutor Nico, delegado, delegado. né? O E o doutor doutor Cauí, promotor. promotor. Nós temos também o Cássio Richer, nós temos o Antônio Aguiar Teixeira, que é um conselheiro atuante, também jovem, e nós temos o Roberto Dis Torres. Então, é uma comissão também muito forte em termos de experiência e é a partidária, mas também ampliamos para que nós tenhamos outros nomes, que nós temos muitos assuntos. Dentre eles, eu já posso adiantar que é um assunto importante, dada também o momento do isolamento, a gente não sabe até quando vai ou se volta no futuro, então nós temos como uma prioridade também por essa comissão a análise do voto à distância. Então, já na próxima reunião, eu pautarei a aprovação ou não do voto à distância pelo plenário. Isso não significa que nós vamos implantar, significa que o plenário dará aval à comissão para que a comissão possa analisar as empresas que já fazem esse tipo de trabalho. Paralelamente, nós tivemos anteontem uma reunião da comissão da secretaria, que é uma comissão nomeada por nós da mesa, que está em contato com o comitê de gestão. Estou ampliando um pouco o assunto, mas é pertinente porque finalmente houve uma reunião entre o comitê de gestão e essa comissão transitória nomeada pela comissão para nós resolvermos a questão da auditoria da secretaria. Então, tudo está caminhando bem. Auditoria na secretaria, para nós averiguarmos os procedimentos e tudo aquilo que esteja acontecendo hoje na secretaria do clube, que é importantíssimo nós termos a segurança e a certeza dos dados que ali estão. O comitê de gestão alega que já fez um trabalho, encaminhou inclusive um número considerável de conselheiros, de associados que não dispunham mais de CPFs ou que tinham CPFs, enfim, uma série de possíveis irregularidades, já enviaram ao Conselho para que o Conselho possa analisar, a comissão transitória está analisando também, então nós praticamente casaremos. A intenção da mesa, a nossa intenção é essa, chamar o Conselho Consultivo, que é composto pelos ex-presidentes do clube, junto com a comissão eleitoral, junto com a comissão transitória da secretaria, para formarmos esse bloco visando as eleições do final de ano. Então, é importante também essa informação ao quadro associativo, porque com isso nós daremos mais transparência e idoneidade ao processo eleitoral. E com referência ao resultado da reunião de ontem, na votação, a votação também tranquila, havia a nossa exigência de que o conselheiro tivesse que ter o vídeo e o áudio, para que ficasse registrado tanto a imagem do conselheiro como a sua voz, para que não pare nenhuma dúvida de quem esteja votando. Todos cumpriram muito bem, todos que participaram tiveram esse cuidado, tanto os conselheiros mais experientes, mais idosos, participaram da eleição, da votação, e a votação, então, ficamos com um resultado expressivo da maioria ter votado a favor do parecer do Conselho Fiscal, que significa a reprovação das contas. Qual é o próximo passo? O próximo passo, nós já estamos assinando hoje um ofício ao Comitê de Gestão. O Comitê de Gestão terá 10 dias para avaliar exatamente o que já viram, né? Que foi o parecer, já ouviram. Ontem o presidente José Carlos Pérez participou da reunião, fez a sua manifestação, direcionou a um membro do Conselho Gestor para que concluísse a defesa. A defesa, para que vocês tivessem uma ideia, e os telespectadores, a defesa do Comitê de Gestão, praticamente ela foi o dobro, até pelo período de tempo, de horário, ou até mais do que o dobro do que o próprio parecer do Conselho Fiscal. Então, demos total liberdade para que o Comitê de Gestão pudesse fazer a sua manifestação para o plenário virtual. E foi o Pedro Doria, foi o o representante do presidente Pérez. Exatamente. Então, ele fez a sua manifestação, esclareceu ponto a ponto, inclusive citando o parecer do Conselho Fiscal, dando o esclarecimento do Conselho Gestor,
e ficou ali tudo esclarecido no sentido de, pelo menos, haver a posição clara também de defesa do Conselho de Gestão. Depois passamos, então, à votação. Então, agora, este processo retorna ao Comitê de Gestão. O Comitê de Gestão poderá apresentar, estamos dando um prazo de 10 dias, estatutário. Mas, óbvio, tem que haver a compreensão nossa da mesa, não que a gente queira estender demais isso, que nós não vamos, né? O prazo tem que ser obedecido. Só uma coisinha, presidente, interrompendo, mas porque é uma pergunta pertinente. A votação foi 151 a favor do parecer da Comissão Fiscal, né? 10 abstenção e 11 em cima do muro, né? 11 não, ficaram em cima do muro ou 10? Não, 11 reprovaram o parecer. 11 reprovaram, 10 abstenções. E 10 ficaram em cima do muro. 10 não concordaram, 11 não concordaram com o parecer, 10... Não votaram, ficaram em cima do muro. Isso. Ficaram em cima do muro. Chiquinho Lopes, um abraço para você, hein? E aí eu gostaria de saber o seguinte. A primeira de 2018 foi reprovada. Essa já foi reprovada. Não, Guido, só para mim, eu já sei mais ou menos o que você vai perguntar. Só gostaria para que o telespectador e do Baixada possa acompanhar. Então, eles terão 10 dias para analisar, né, os apontamentos e retornar ao Conselho Fiscal. Esse documento retorna ao Conselho Fiscal. Então, o Comitê de Gestão pode provar ao Conselho Fiscal que foram feitos. A defesa que foi apresentada ontem, não só em termos de argumentos, de números, volta ao Conselho Fiscal, né, após o período de 10 dias. Então, o Conselho Fiscal pode entender de manter a reprovação, pode corrigir alguns apontamentos que foram ali feitos, né, de acordo com os esclarecimentos novos prestados, porque isso foi feito anterior. Pode ser que agora, diante do prazo, o Comitê de Gestão tenha feito já algum reparo na conta de 2019. Aí volta ao Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal pode manter ou não a questão do seu próprio parecer. Volta à mesa, então, neste caso, a mesa pautará para definir o assunto do parecer do Conselho Fiscal. Hoje é dia 1º de julho. Aonde é que o senhor acha? O senhor deu 10 dias, mas falou que pode postergar um pouquinho, até pela coerência, eles estão se defendendo, tal, é viável até que estenda um pouquinho. Tanto a defesa, em termos de terem números, apresentarem documentos, os departamentos do clube serem de novo acionados, óbvio, isso é um prazo que tem que ser cumprido. 10 dias corridos. 10 dias. Dias úteis. 10 dias. 10 dias. Entra sábado e domingo correndo também. 10 dias. Tá. Então, aí, volta ao Conselho Fiscal. Óbvio, o Conselho Fiscal terá um prazo também de 30 dias para avaliar esse processo. Mas são documentos, são assuntos que nós devemos, acima de tudo, não ter rapidez. Nós temos que ter lisura, prudência, seriedade, né, equilíbrio e a certeza. E é por isso que eu ia perguntar, as contas não foram rejeitadas. A recomendação é reprovação. Então, elas foram reprovadas por aquilo que o comitê, a Comissão Fiscal mostrou. Se por acaso a diretoria provar que aqueles atos que o Comitê Fiscal mostrou, eles cumpriram e não é aquilo, no retorno ela pode ser aprovada. Isso. Não é isso? Vamos supor, podem ter documentos que não foram apresentados. Sim. Eles apresentem, então um item foi superado. Este item já não existe mais. As despesas que inerentes a cartão, no cartão, se existe, se não existe, se tem, se não tem, pronto, apresentaram. Então, ou não apresentaram, se mantém. Então, passa aí ter... É o processo natural de você não ter nenhuma precipitação no intuito de você expor o próprio clube, né? E é uma defesa natural, né? É um direito à defesa. Natural. Né? E já antecipo, né? Porque nós ontem tivemos também alguns conselheiros, ou isso também já está muito na moda, o Profut, que o Profut já, inclusive, o estatuto do clube já está adaptado também à lei do Profut, né? Graças a Deus, não temos nenhum risco, nenhum problema, ao contrário, né? Estamos adaptados à lei. Então, neste momento, neste estágio, não há nenhum afastamento de gestores, nem do presidente, nem do vice, nem de nenhum membro do comitê de gestão.
Absolutamente nada, porque nós estamos ainda num processo de avaliação diante do parecer que foi apresentado ontem, aprovado pelo plenário, e agora caberá uma nova etapa, como prevê o Estatuto, para as futuras decisões. É sempre bom o presidente esclarecer esse assunto, porque muita gente fica falando do Profut, o Profut vai poder afastar o presidente e todo o grupo gestor. A lei do Profut ela é muito clara. A administração temerária, o clube teve que ter prejuízo financeiro. Provado, né, presidente? É nítido, a lei do Profut significa endividamento. Eles avaliam se o gestor está tendo um prejuízo a mais para a agremiação. Por isso é a lei da responsabilidade, né? Isso. Cabe ao Conselho analisar e averiguar, por isso tem as suas comissões permanentes e o plenário na sua decisão soberana. E às vezes até a própria Assembleia, para definir com a anuência do quadro associativo. Então, de acordo com essas etapas, é que o Estatuto deve ser cumprido. No caso pertinente às contas de 2019, quando você aponta possíveis supostas irregularidades administrativas ou no campo das mais diversas áreas, cabe a quem avaliar? Ao Conselho. O Conselho é soberano. Não cabe ao Profut ser enquadrado, cabe ao Conselho decidir. O Conselho define na sua área de atuação, e o quadro associativo referenda ou não, né? De acordo, e os dirigentes respondem através desses atos nas mais diversas esferas e órgãos públicos. Essa é a sequência natural. Quando você averiguar que houve a passagem desses processos ao Conselho Fiscal, passou pelo inquérito de sindicância, possivelmente o processo de inquérito de sindicância aponte para um processo de impedimento do presidente, aí sim, durante esse processo, a partir do instante que a comissão de inquérito de sindicância indique um possível processo de impedimento, aí você pode afastar momentaneamente o presidente. Até o presidente, os seus dirigentes, até que a Assembleia Geral possa resolver e definir. Esse é o processo natural em termos do Estatuto. Alessandro, faça a sua pergunta e vamos liberar o presidente, porque ele tem reuniões importantes. Agora tem que ficar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mas dá tempo do Alessandro fazer mais uma pergunta aí, uma pergunta dele e complementando com o do Guido aqui. Vamos lá, Alessandro. Não, rapidamente, assim, a gente tem várias colocações para o presidente, até porque é importante tê-lo aqui no nosso programa. Mas a primeira é a seguinte: pela sua experiência, presidente, vai ser muito difícil a gente ter um impeachment antes da eleição de final do ano, né, para o novo presidente, para o novo conselho gestor do Santos Futebol Clube, novo conselho do Santos Futebol Clube. Gostaria que o senhor falasse a respeito disso. E segundo, com relação à eleição à distância, o Santos poderia ser um time de vanguarda, né? Até não só de vanguarda para política clubística, mas também para política em geral. Hoje a gente sabe que um aplicativo de votação, de repente um aplicativo do Santos, com digital, com CPF, com tudo mais, a pessoa poderia votar pelo seu celular através do aplicativo. Será que o Conselho não poderia pensar nisso, presidente? Alessandro, a sua pergunta, as duas são importantes, porque primeiro, nós não imaginávamos que o mundo fosse sofrer como nós estamos nesse período de dor, né, de mortes, inclusive, solidários aí às famílias, a todas as pessoas que tiveram aí problemas, né, problemas sérios, graves, de entes queridos, de amigos, como nós tivemos aí nesse momento desse vírus. Então, não imaginávamos que fôssemos ficar praticamente de março, abril, maio, até os dias de hoje, nesses períodos de recomendação de permanência nas suas casas, nas residências, em isolamento quase que total. Então, não prevíamos, mas mesmo assim agimos de forma rápida, porque, um exemplo, a reunião anterior, ela já estava prevista para ser realizada no dia 16 de março, né? E, consequentemente, os atos diante das decisões da reunião do dia 16 de março aconteceriam, consequentemente, após
abril, março... Seu curso normal. O curso normal. Quando não ocorreu e nós tivemos que suspender e aguardar, e ao mesmo tempo correr, agir com uma certa rapidez para organizar, no caso, as reuniões virtuais, nós conseguimos as informais primeiro, para correção de testes, e aí depois fizemos as oficiais, que aconteceram exatamente 16 de junho e a de 30 de junho, a segunda, com total sucesso. Então agora a tendência é nós mantermos as pautas em dia e até recuperarmos aquilo que porventura tenha ficado para trás. Mas a sua pergunta é pertinente, porque e coerente, nós temos que ter também bom senso, né? Responsabilidade, porque nós estamos praticamente há 6 meses, né, do fim de uma gestão. Óbvio que o processo eleitoral, ele, como já está começando a ser deflagrado através da organização, não do processo em si político, mas em termos da organização do processo eleitoral, nós nomeamos conselheiros para tratar desse assunto a partir deste período de julho em diante. Então, você já tem um foco baseado também em termos de uma organização de um processo eleitoral. Não impede que outros atos e, óbvio, decisões inerentes ao Conselho continuem. Mas é óbvio que tem que haver o bom senso, né? O bom senso que é não julgar, não pautar. Não, nós vamos analisar, discutir, pautar, votar, mas dentro de um cronograma que você tem assuntos que você, por mais rapidez e exigência que a mesa faça às comissões de inquérito de sindicância, ao Conselho Fiscal, é humanamente impossível você cumprir prazos e ao contrário, antecipar. Você é um exemplo, tem que ter um prazo para dar direito de defesa. As pessoas indicam pessoas para se defenderem, esclarecerem. Isso não pode ser ultrapassado. Você não pode dizer... Pular etapas. Corre. Olha, me apresente em setembro. Em setembro você me devolva o parecer já com tudo cumprido. É impossível isso, né? Primeiro, porque as comissões, elas são comissões que fazem um trabalho, mas que existem outros tantos assuntos que estão ali para também serem analisados e decididos, né? Não é um regime onde você tenha escritórios profissionais que você aperta um botão e você fala... você cuida disso, você cuida daquilo. Me dá, me devolve isso, me dá aquilo. Não é assim. Por mais dedicação que todos tenham, não funciona assim. E o próprio trâmite do processo também não é assim. Porque se você... E esse é uma vantagem, acredito, da gestão do Conselho. Nós não tivemos nenhuma nulidade, todas as decisões, e olha que tivemos decisões difíceis, né? Decisões muito complicadas, históricas para o clube, e não tivemos nenhum tipo de dificuldade. Por quê? Porque nós cumprimos bem, demos o direito de defesa, as pessoas puderam apresentar os trâmites normais, ao mesmo tempo a condução de todas as reuniões igualmente, há o processo onde o dirigente se defende, no tempo que for necessário, não há corte, não há interferência. Então, tudo isso tem que se ter esse cuidado, até pelo respeito, né? Você não pode incriminar alguém que você não tenha nem sequer ainda a prova, né? Óbvio, o trabalho do Conselho Fiscal é uma prevenção. Está apontando uma ou outra suposta irregularidade. Como o Guido comentou, pode ser corrigido, pode ser apresentada a defesa, hoje pode ser apresentado o documento. Então, tudo tem que ter realmente muito cuidado, porque você expõe as pessoas, né? Julgamento precipitado. Precipitado, não admito isso enquanto for presidente. Eu já tive isso na pele, né, em 2009 para 2010, parte dos dirigentes reconhecem isso hoje, né, na qual nós fomos muito penalizados de uma forma precipitada, jogando assuntos dos mais diversos, muito poucos, né, porque pegavam ali situações muito pequenas, porque graças a Deus nós não tínhamos nada naquele momento para... você teve o caso do Tabata, cadê o caso do Tabata? Ainda bem, porque o caso do Tabata quem começou fomos nós, porque os clubes árabes não tinham pago ao Santos e nós, na minha gestão, ingressamos na justiça, na FIFA, na FIFA, e não recebemos.
Aí entrou o grupo e falou assim, o Santos não recebeu o caso do... Lógico que não recebeu, como é que poderia receber? Nós estávamos sendo lesados com isso. 5 meses depois, recebeu. Reconheceram, receberam. Então, são situações pequenas, mas nós sofremos isso e não concordamos, não admitimos isso com qualquer um dos dirigentes. Por quê? Porque acima de tudo está o nome do Santos, né, Edson, Guido, Alessandro? Verdade. O nome do Santos que fica, você citou agora há pouco, os conselheiros ontem também comentaram a respeito de uma possível participação do presidente, né, envolvendo lá Um patrocínio na camisa que eu nunca vi isso aí na vida. Patrocínio, isso tudo temos que ter um cuidado, né, muito cuidado, porque a marca do clube é uma marca muito forte. Presidente, perdoe interrompê-lo, mas é importante porque a gente vai liberar o senhor daqui a pouquinho. O Santos vive um momento hoje que as pessoas falam, como é que vai ser esse futuro? Se você analisar o dia de hoje e olhar para trás, há um tempo atrás o Santos teve uma evolução, que foi o centro de treinamento. O Santos deu um passo, o senhor estava lá com o presidente, o Santos deu um passo adiante. Fala, o Santos está na modernidade, hoje tem um centro de treinamento, a vila foi reformada, tal. Os outros clubes evoluíram mais, com centro de treinamento para o departamento amador, que o Santos sempre foi a grande fábrica de jogadores jovens. E o Santos não tem um centro de treinamento. Então, esse momento atual, não era um momento propício de o senhor organizar e falar, gente, vamos olhar o Santos, vamos projetar o Santos para o futuro e começar a traçar uma diretriz para ele, independente, quem esteja na cadeira de presidente, e traçar uma meta para esse Santos para o futuro. Mesmo porque hoje nós temos aproximadamente de 7 a 8 candidatos que estarão pleiteando a presidência do Santos Futebol Clube, né? 7? Hoje tem 7 candidatos. Se eu quiser, eu falo o nome dos 7 que já estão querendo aí. Mas o que eu acho, e essa pergunta é muito importante, porque hoje o Santos não pode ter divisão. O Santos tem que ter união. É o momento de se pensar nisso, né, presidente? Chegar e falar, ó, vamos sentar todo mundo aqui, vamos analisar o que está acontecendo, porque, ó, problema na FIFA, o Santos é chamado de caloteiro lá. Esses 3 anos do Santos, praticamente, colocaram o time lá embaixo, em termos de projeção. Porque nome na FIFA como caloteiro, tem ações para tudo quanto é lado. E vira e mexe, acontece um problema que afeta diretamente a marca Santos. Isso daí acaba prejudicando qualquer tipo de trabalho. Então, será que não chegou na hora de falar, vamos trazer aqueles que querem o bem do Santos, se organizar para fazer um trabalho futuro? Fazer uma meta, um planejamento futuro, independente de quem está na cadeira, né, presidente? Pode ser uma utopia, pode ser. Né? Tomara que nós estejamos enganados e que vocês estejam com a tese correta. Né? Vamos fazer uma análise aqui de dados concretos, de fatos. Né? Quando o Santos realmente evoluiu, concretizou e até hoje recebe os dividendos desta gestão? Foi nos 10 primeiros anos do novo milênio. Isso aí. Né? Nos 10 primeiros anos do novo milênio, nós tínhamos uma proposta de trabalho. Preliminarmente era resgatar e fazer com que o clube disputasse títulos. É nítido, é claro. Né? Um dirigente, ele assume aquela cadeira, ele tem que entender. Eu conhecia a responsabilidade que era colocar uma palavra para o quadro associativo, porque era o meu nome, o meu prestígio, e eu não tenho a ligação com o futebol, a minha ligação é com a educação. Então, automaticamente, qualquer insucesso ou qualquer tipo de prejuízo no Santos refletiria nas minhas questões particulares, na minha atividade, na minha família, que é exatamente o nosso complexo educacional. Então, você não pode correr riscos, né? Você corre riscos pessoais, familiares e, ao mesmo tempo, do clube. Então, as pessoas têm que ter essa dimensão. O que é sentar na cadeira de presidente? O que significa isso? Acho que as pessoas não entenderam ainda. Acho que eu tenho ideia. Ou talvez entenderam... Não é só ter capacidade. Não, ou talvez entenderam e elas queiram outros objetivos, que sejam objetivos imediatos. Quais sejam? Ou uma proporcionalidade na cadeira do conselho, ou uma exposição, ou qualquer outra razão. Vaidade, qualquer outra, que talvez os holofotes do clube proporcionem
para um certo momento, pode ser. Mas nós não podemos mais ficar nesse estágio, porque se nós ficarmos assim, caberá, como tem acontecido, que é mais grave. O grupo do milênio, vamos colocar assim, do novo milênio, da década do novo milênio, ele era unido, discutia, debatia, mas era um nível de pessoas, tanto de diretoria como de conselho, que eram sintonizados. Por quê? Porque as propostas eram apresentadas, discutidas, concordavam ou não, mas se chegava numa conclusão, de uma forma transparente. Ah, estou se ouvindo aqui as contas, o documento. Presidente do Conselho, por favor, venha ao segundo andar, traga a comissão fiscal aqui, venha a comissão fiscal, contador, tesoureiro, apresentem os documentos, né? Você mata o problema. Você não começa com aquele disco e diz que vai e fica, vai aí à rua, daqui a pouco o que era de 10 passou para 1000, né? Então, você estanca o tipo de problema. Então, isso é um trabalho. Ao mesmo tempo, a visão do dirigente, aquilo que você possa implementar, é o que você citou. Qual foi a proposta? Renovação, conquista de títulos, aumento patrimonial. Você alcança isso com quem? Com uma equipe. Não é o Marcelo Teixeira, é uma equipe de trabalho. Uma filosofia. Filosofia que foi permanente. Criticada porque o presidente ficou 10 anos louco, só louco. Permanecer 10 anos. Faça a história da nova década, os presidentes ficaram 2 anos, 3 anos, um ano. Marcelo Teixeira é louco. Ficar 10 anos numa administração da responsabilidade do clube, da projeção que o Santos alcançou. Graças a Deus, ao chegar a representar, um orgulho, eu representar o Santos na FIFA. Eu olhava, eu comentei aqui com vocês outro dia, aqueles senhores, todo mundo de cabelo grisalho, outros de cabelos brancos, branquinhos, e um jovem lá, né, com seus 50 anos, pertencendo ao quadro da FIFA. Orgulho isso para nós, para o Santos. Então, o Santos alcançou estágios onde havia uma filosofia de trabalho permanente, onde o Santos alcançava suas metas, correção de erros e evolução nítida. Evolução, nós não podemos ir contra fatos, o crescimento está lá, nítido, títulos, projeção patrimonial, aumento patrimonial, projeção da marca, parceiros, alavancagem das receitas, controle das despesas, uma administração onde concluiu-se um fato. O Santos tem um centro de treinamento, Meninos da Vila. Não foi o quê? Ampliado a sua proposta. Sim. O seu projeto, ele parou nos campos de treinamento. Qual era a proposta? A conclusão desse centro de treinamento, que não houve. Nós tivemos receitas a partir de 2010, receitas muito altas, consideráveis. Que não foram investidas. Que não foram carimbadas. Para quê? Para nós direcionarmos ao aumento de patrimônio. Somado a isso, concluindo a sua pergunta, vamos fazer uma reflexão, nós dirigentes do Santos. Não é muito melhor nós sentarmos 10, 12, 15, não sei quantos alvinegros possíveis que possam ter essa união, do que você lá na frente querer uma união de um presidente e vice que nitidamente 2010, 2013, 2014 não deu certo. O presidente Luiz Álvaro teve problemas com o vice-presidente Odílio Rodrigues, nitidamente, um racha interno, tanto de diretoria quanto de conselho deliberativo. Mais recentemente, a mesma coisa, uma condição de união entre o presidente e o grupo do vice-presidente, mesmo caso, racha durante a administração, que significa uma divisão interna no próprio clube. Isso é muito ruim, muito prejudicial. Isso interrompe o trabalho de um projeto para o clube, que é o que aconteceu em 2000 a 2009 e que não vem acontecendo, porque assume um grupo, esse grupo se divide, para o projeto, apaga o incêndio, erros que acontecem naturais, eles se avolumam, porque ao invés de se discutir e analisar o crescimento, está se apagando incêndio de briga, e isso está sendo a constância do clube. E não vê o clube, né? E não olha o clube. Então, ao invés de nós unirmos pensando em ganhar o A de presidente e o B de vice, é melhor nós pensarmos que não há presidente e vice.
o presidente e o vice será uma consequência de um trabalho de 10 anos. Nós temos que fazer um projeto do Santos para o ressurgimento e a renovação para os próximos 10 anos. Tudo com metas. Os 10 anos Presidente. significa o quê? De 2021 a 2030, este grupo de trabalho estará aqui. Eu, você, ele, o outro, tal. Você faz o quê, Guido? Você é um apresentador. Então você vai à Santos TV e apresentar lá. O que faz o Guido? Faz a produção do programa, tal. Então você vai ser o produtor da Santos TV. E igualmente, não são vocês dois. Você vai criar uma equipe O para pessoal do grupo gestor, cada um nas suas funções. Você vai fazer o Santos da área patrimonial, do avanço, do retrofit, da Vila Belmiro, da expansão do sem treinamento Meninos da Vila. Quem você vai chamar? Esses 10 que são da área. Ah, mas presidente, só podem 9 no CG. O CG são 9, mas nós não estamos resumindo 9 decisões. Nós vamos ter que ampliar esse número de decisões. Aglutinar. Você tem que chamar, como eu na época, vocês não sei se lembram, eu consegui a mesa do Roma, do velho Roma. Era uma mesa em formato de peixe. Cabiam lá 40, 50 pessoas na mesa. A gente punha 50 pessoas na mesa. Cada um davam 10 minutos para a pessoa falar do seu... Um ouvia o outro, um sabia o que o outro estava fazendo. Óbvio, resumidamente, mas todos integrados, escutando, ouvindo. Quando você decidia setorialmente, quando você chamasse o patrimônio, vinha o patrimônio junto com os 10 do patrimônio. O financeiro vinha com os 10 do financeiro. Hoje você não tem isso. Hoje você vai falar com a base, você vai falar com quem na base? Você fala com o gerente da base. Só. O gerente da base nem sempre está familiarizado, enraizado no clube e tem poder de decisão única. Ele vai lá, decide da base, sozinho. Aí vai lá, recorre ao comitê de gestão. O comitê de gestão são pessoas bem intencionadas, não entendem da base. Ouviram dizer a base, falaram da base. Ah, eu acho que sim, é o Robinho, é o Neymar, é outro. É muito pouco isso, perto da responsabilidade que tem um clube como o Santos. Como que nós equiparamos a força de ter um G4, a gente fazia as reuniões, e os dirigentes vinham aqui, vocês ouviam os dirigentes, o dirigente do Corinthians, tudo. Puxa, o Santos reconhecia o patrimônio que o Santos tinha. Verdade. O presidente do Corinthians atual, ele vinha aqui, dava entrevistas, um dia eu vou superar o que o Santos fez aqui. E passaram. Passaram o que o Santos fez, eles passaram. Os clubes da capital passaram o que o Santos tinha. O Santos tinha o CEPRAF, tinha os equipamentos, ainda tem, mas ficou no tempo e no espaço. É isso que nós queremos. Não modernizou, né? Se nós quisermos continuar assim, eu não falo, graças a Deus eu escrevi a minha história. Nós queremos o melhor ao Santos, isso nós queremos. Agora, se as pessoas estiverem conscientes de que o interesse é unir, se o interesse for unir todos dentro de um barco e todos estarem remando de uma forma positiva, eu acho que o Santos tem a grande solução, que tem a marca e tem um prestígio onde poucos clubes têm, mas tem que haver essa união. Há possibilidade, sem ser utopia, só rapidinho, Alessandro, sem ser utopia, disso, esse sonho, começar já em 2021? Eu acredito. Eu Posso complementar a pergunta do Edson? Pois não, Alessandro. Eu creio. Complementando a pergunta do Edson, se houver essa união, se houver essa colisão, o senhor seria o presidente? Já começa errado, Alessandro. É exatamente o que eu comentei há pouco. Eu não preciso ser o presidente. O presidente vai ser uma consequência. Você, não sei se lembra, mas alguns que estão nos ouvindo, vendo, lembram. O Antônio Aguiar foi uma consequência do grupo. Foi um processo natural. Foi. Agora é você, quem seria era? o outro. Quem se reuniu naquela oportunidade? O presidente era o Miguel Assad, né? Na época, em 89. Hoje que nós estamos pensando nisso. Né? Essa união dos ex, de todos juntos. O que aconteceu? Reuniu Milton Teixeira, Rubens Quintas, Ernesto Vieira. Eu não quero cometer injustiça, porque tem outros presidentes, começa a citar nomes, podemos cometer uma injustiça. Enfim, reuniu a nata de dirigentes que não eram contrários ao Miguel Assad. Gostariam de ter uma outra política. Se reuniram unidos e ganharam a eleição. Como?
Quem era o Antônio Aguiar? Verdade. Ninguém conhecia o Antônio Aguiar. Verdade. Né? E o Antônio Aguiar emergiu, o vice-presidente idem, Acrino Barbosa. sim. Ninguém conhecia o Acrino Barbosa. Surgiu uma nova liderança, inclusive. Nova liderança. Isso que é importante. Importantíssimo, sem impor. Não adianta você chamar hoje, como nós conversamos virtualmente, já conversamos virtualmente através desse diálogo na tentativa de união. Mas nós não podemos chegar no encontro e dizer assim, agora então eu vou levar para a minha base. Lógico. Fatiar, né? Não existe base, né? Não existe grupo. Nós temos que desmistificar isso, porque se continuarmos com base, com grupos, quando as pessoas vêm e me falam, presidente... Rachou demais, hein? E fala, o senhor vai consultar lá? Consulta então o pessoal. O senhor não tem o grupo. O meu grupo não tem. O meu grupo é o Santos. Eu não tenho mais grupo, não tenho esse, aquele. As pessoas têm que vir por um ideal de luta, de objetivos. E nós perdemos isso. E o problema também hoje é o a gente conselho, põe. não é não? Também. Porque o conselho hoje, você tem várias chapas concorrendo, aí com determinado número de votos tem 20% das cadeiras. É isso. Aí você coloca 60 de um, 30 do outro, 40 do outro, fica uma divisão dentro do conselho. Total. E aí qualquer coisinha que aconteça, você tem um racha geral lá dentro, ninguém Guido, entende. E sabe qual é o exemplo que dão para isso, de uma referência? Não, isso, a Câmara dos Deputados é assim, o Senado é assim. Por isso que é uma bagunça. Por isso que está aquilo, tanto partido político lá, barganha para lá, barganha para cá e não se resolvem decisões importantes. Não é comparação correta. E as diferenças, às vezes, são minorias, se juntam para poder falar, não vamos ficar com maioria, mas vamos incomodar. E tem não jeito vamos de deixar mexer de nisso aí, de administrar. arrumar isso? Eu entendo que, proporcionalmente, você teria que ter a chapa vencedora, né, do processo. O número maior. O quadro associativo quer que aquela proposta seja colocada em prática e a chapa a segunda, vamos colocar assim, mais votada, seja a proporcionalidade do Conselho. Porque aí você tem os efetivos que podem ter a tendência para situação ou oposição que dão exatamente uma boa decisão em plenário. Mas hoje não é assim. Hoje os grupos eles já se preparam para ter os 20%. Então, quando você tem a percentual mínimo... Virou política você mesmo, entra com 20, eu entro com 20, ele entra com 30, e ele que ganhou entra com 40, nós três já temos mais do que ele. Está parecendo partido político que o vereador monta a chave e fala, essa aqui é para mim se eleger. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Eu fico feliz pelos esclarecimentos. Tenho a impressão que não só o associado, né, mas o torcedor, de um modo geral, e fica no ar essa perspectiva de um futuro muito próximo que isso ocorra. Que não seja uma utopia, né, mas que seja uma coisa real. Que as pessoas se unam e pensem num Santos com projeto. Independente de quem está na cadeira, o Santos tem esse projeto para 10 anos, para 20 anos, e vamos em busca desses objetivos. E olha, obrigado, presidente. Concluindo, né, agradecendo essa participação, e parabenizando também os conselheiros ontem, conselheiros que realmente atuaram de uma maneira perfeita, toda a equipe. Eu creio que uma única razão fará com que nós não tenhamos a união. Qual será o motivo? Motivo pessoal. Vaidade. É a vaidade ou motivo pessoal. Porque se houver uma grandeza, a grandeza no sentido de ver o clube... Pensar no clube. O Santos falar, não, a prioridade é o Santos. A política será secundária para nós unirmos uma filosofia nestes anos. Então vou eu, depois é você... Depois vão esses para o CG, depois esses vão para o Conselho, e assim cria-se um grupo de trabalho semelhante ao de 2000 a 2009. Sai da coluna do Norte, vai para a coluna do Sul, depois vai para o Oriente. Se não acontecer isso, eu já adianto, se não acontecer isso, é exatamente por causa das vaidades e dos egos pessoais que falarão mais alto no ponto de dizer, não, chegou a minha vez, eu acho que hoje eu tenho que me candidatar. Esse é o meu momento. A sorte está lançada. O grupo está fechado. Tem 15. Esses 15 aqui fazem parte do grupo que cada um podia ser presidente. Papelzinho, joga para cima, abriu,
Esse ano aqui vai porque ser os esse. 15 estão Sabe referendados por quê? pela filosofia. Sabe por quê, Edson? Se pensar assim, é o meu momento e a minha vez, em 2 meses esse presidente dará. Eu não quero saber dos 15 que vão falar da administração, isso nem aí. quero saber dos 20 que vão falar do patrimônio, Sem dúvida. nem quero saber se a parte financeira está dando certo ou não. Quem responde sou eu, fui eleito eu e isso você aí. eu. Se for assim, é preferível seguir. E nós vamos ficar observando e vendo se essa será a tendência do sucesso, que eu acredito que não, porque humanamente, pelo que a gente vê hoje, não é por causa do presidente atual, por causa do comitê de gestão. Essa série de fatos que venham acontecendo, que estão culminando nesta gestão, e que se nós não dermos um basta, somado à pandemia, não podemos esquecer disso, que ainda está somado a todos os problemas de dívidas, processos que existem hoje, ainda existe o problema da pandemia. A redução de receitas, o problema hoje inerente de como os clubes estarão trabalhando, como já estamos, acredito eu que os clubes já esteja trabalhando nisso, mas como será essa nova realidade de se reinventar o futebol a partir desse momento? É outro problema grave. Porque a partir de janeiro do ano que vem, vai ser- muitas coisas serão sobrecarregadas Com para o certeza. futuro presidente. Com certeza. Coisas que deveriam ser pagas esse ano e pela pandemia não foi, Com o governo certeza. abriu mão de muita coisa, mas lá na frente a conta vai chegar. E não adianta a pessoa sentar e falar assim, puxa, e o 13º? É verdade. E as férias? É. E Aí, a ó. folha de janeiro? Roberto Pires, conselheiro, presidente, essa é a única saída, a solução, a união. Aí. E eu vi também o Walter, um abraço O Walter? Walter Menezes, lá no da Canadá. Europa, né? Não, no Canadá, Canadá, acompanhando pela Canadá. internet. Pensei que tivesse Toronto, né? Em Toronto. Poxa vida, o nosso sinal aí pro mundo. Pro mundo. Presidente, Obrigado. muito obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo trabalho ontem. Vamos torcer para que as coisas caminhem nessa direção. A união fazendo o Santos cada vez mais forte. Obrigado pela oportunidade. Parabéns ao conselho, que é o mais importante, as conselheiras e os conselheiros que deram uma lição de comprometimento com a história do Santos. Muito bem. Olha, uma pausa rapidinho e a gente volta com o destaque final de cada um aqui. Segura aí. Falou em festa, falou Cacau Center, né? A maior loja do gênero em todo o litoral paulista. Só para você ter uma ideia, essas ofertas que eu vou colocar na tela, você não encontra em lugar nenhum. E não são apenas essas, não. São mais de 40 mil itens. Fica ali na rua Prefeito José Monteiro, 744, pertinho do Carrefour, em São Vicente. Guido Bortolomazzi, o seu destaque final, Guido. Bom, a apresentação dos jogadores hoje, começa o trabalho com bola. Daqui para frente, reorganizar o time, reorganizar os trabalhos para que eles retornem ao campeonato. Quem sabe, em agosto, volte o Campeonato Paulista. Alessandro Nunes Bortolomazzi, o seu destaque final, Alessandro. Um abraço a todos. Vamos esperar que volte, mas volte com muita, mas muita coerência o campeonato para que não tenhamos que parar novamente. Um abraço a todos. Obrigado, Alessandro. A todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e o Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Tchau.